Deus é especialista em transformar as nossas fraquezas em potencial e força. Bom dia! Quem fala é Jennifer Costa, fundadora do Geração Reborn, e estar aqui hoje é uma honra poder te servir, te abençoar nesse dia com essa palavra. Deus nos convida a transformarmos a nossa fraqueza em força. Ele diz para nós não sermos frouxos no dia da angústia, porque a nossa força será pequena. O Senhor nos convida a sermos resposta, mesmo em meio às nossas fraquezas. E eu quero te convidar a ler comigo, no primeiro capítulo do livro de Neemias, um pouco de sua história. O versículo 3 diz: E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia! O nome de Neemias é uma resposta a um clamor. Significa: o Senhor consola. Ele é uma resposta para um tempo, para uma geração, para lágrimas que subiram ao céu. E assim como Deus também nos chama para sermos consolo e resposta dele na vida de outras pessoas. E talvez você pergunte, mas como eu serei resposta se eu me sinto enfraquecida? Como eu serei resposta se eu não tenho forças nem para mim? Como eu serei resposta se eu estou perdida até naquilo que eu preciso fazer? Mas a palavra de Deus nos diz: eu transformo as tuas fraquezas em poder. O meu poder, ele é aperfeiçoado nas tuas fraquezas. O grande segredo do Evangelho é quando eu pego a minha dor, a minha falta muitas vezes de compreensão da vontade de Deus e coloco no bolso para ser alívio ao coração de alguém. Quando eu ajudo outra mulher a se levantar, eu estou me levantando também. Quando eu ajudo outra pessoa a solucionar o seu problema, eu também estou encontrando o caminho para a solução dos meus problemas. Sabe, precisamos desejar, assim como Neemias, ver a reconstrução de Jerusalém. Nós precisamos desejar ver a resposta de Deus para um povo e para uma geração. Às vezes o grande segredo da felicidade está na utilidade. É quando eu coloco a minha dor no bolso para ser útil na vida de alguém. Mas como eu poderei ser útil na vida de alguém se vivemos numa geração que nos leva a todo instante a olharmos para o nosso umbigo, para olharmos para a nossa necessidade, para olharmos para a nossa família, para olharmos para a nossa vida financeira, para olharmos para a roupa que não temos, para o sapato que não compramos, para o cabelo que não fizemos, para os cílios que não colocamos? Como eu poderei encontrar tempo para sentir a angústia do coração de Deus se todo o tempo o meu coração está consumido com as angústias da minha própria vida, fútil, superficial e medíocre? Como eu poderei sentir a dor do outro se eu estou preocupado apenas com a minha própria dor? E por isso nossa geração está almática. E por isso a geração que vivemos, ela está em depressão. É a geração que demonstra uma felicidade nas redes sociais, mas quando as câmeras se fecham, quando as luzes se apagam, tudo que resta são lágrimas no travesseiro, depressão e pensamentos de morte. Porque aquilo que é aparente não é, de fato, a essência, a verdade. Por isso, Deus nos convida a pararmos de fazer a nossa dor um altar,
a pararmos de fazer da nossa dor um culto, a pararmos de fazer da nossa dor um devocional, para sentir a dor do outro. E quando eu sinto a dor do outro e quando eu vejo a necessidade do meu povo, eu me levanto para marcar o meu tempo e fazer a diferença. Deus te chamou para ser uma resposta para a estação que Deus vai trazer. Você não vai ser um canal que vai ficar à mercê do que a sociedade vai fazer, do que os princípios que ela tem. Não. Você vai ser uma atalaia. Você vai ser um peixinho na contramão do mar, da maré. Porque o Senhor é contigo, o Senhor, Ele é a sua força. Deus, Ele te chamou para você ser resposta, mesmo em meio à sua fraqueza. O maior pecado que podemos cometer não é odiar os seres humanos, mas ser indiferente aos seres humanos. Essa é a verdadeira essência da desumanidade. Eu deixo de ser humano quando a dor do outro não causa nenhuma diferença em mim. E o maior propósito da fraqueza para ser poder, para ser força, é quando eu permito que na minha fraqueza eu me torne humano. É quando eu permito que na minha dor eu consiga olhar para o outro com um olhar sensível, com um olhar humano, com um olhar de Cristo, com um sentimento que Ele carrega e não com um sentimento de um burguês que não sente dor, que nunca viveu a dor, que nunca passou por uma necessidade ou uma escassez e olha para aquele que passa como alguém que é responsável por aquilo, quando na verdade muitas vezes não é responsável por aquilo. Ou muitas vezes é resposta de erros de gerações passadas. Precisamos entender que Deus nos chama a um lugar de fraqueza muitas vezes, para que possamos olhar a dor do outro com poder e força. E a gente pode ver isso nitidamente na parábola do bom samaritano, que estava ali um homem largado, assaltado, ferido. Passou o sacerdote, não fez nada. Passou o levita, não fez nada. Até que aquele mais indigno, considerado pelos judeus, o samaritano, ele olhou com humanidade, porque um dia talvez ele foi desprezado pelos judeus. Ele sabia o que era se sentir sozinho, porque um dia ele sentiu fraqueza por ser rejeitado, caçoado, talvez porque um dia ele sentiu a fraqueza de estar ferido por dentro, e ao olhar aquele homem ferido por fora, ele se identificou. Eu só sou capaz de ser um bom samaritano quando eu olho para o outro e identifico a dor e me identifico com o sentimento. E é quando eu me identifico com a fraqueza, porque eu sei que um dia eu também fui fraca, porque eu sei que um dia eu também vacilei, porque eu sei que um dia eu também errei, porque eu sei que um dia eu precisei da graça e da misericórdia. Eu agora posso perdoar, eu agora posso levantar alguém, eu agora posso dizer para a árvore que está cortada que ao cheiro das águas ela voltará a brotar. Eu posso dizer ainda: você pode recomeçar, ainda você pode se reconstruir. Ficamos muitas vezes atrás da nossa cura, atrás das soluções dos nossos problemas, que não conseguimos olhar para o próximo. Mas deixa eu te dizer, só pessoas quebradas salvam pessoas quebradas. Sua cura pode estar em ser cura para alguém. A solução do seu problema pode estar em ajudar a solucionar o problema de outra pessoa. E quando você está indiferente ao outro, você está indiferente à sua própria fraqueza, à sua própria necessidade e, consequentemente, ao seu próprio chamado. Porque na sua fraqueza está o lugar da sua maior autoridade. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Não deixe a indiferença roubar de você
a sua capacidade de celebrar os pequenos avanços, ou até mesmo roubar a alegria do seu lar, roubar a alegria das coisas simples. Não deixe que a indiferença roube a capacidade também de sentir a dor do próximo. E algo que nós precisamos entender nessa palavra que falou forte ao meu coração. Nós precisamos entender que Neemias, quando soube, o seu irmão voltou de Judá, contando como é que estava. Veja, Neemias perguntou. Neemias, ele se importou tanto ao ponto de perguntar. Tem muitos que dizem, eu nem vou perguntar porque é melhor não me meter. Eu nem vou perguntar porque é melhor eu não me envolver. E com esse jargão, cada um com seus problemas, eu sigo dizendo que sou um cristão. Mas um cristão de fato, ele mete a colher em briga de marido e mulher. Um cristão de fato, ele se mete em guerras como Davi se meteu a lutar com Golias. Um cristão de verdade, ele entende que a vida cristã, a fé que Deus colocou no coração dele, não é apenas para mover a mão de Deus, mas a fé move a nossa mão, do mesmo jeito que eu vejo a mão de Deus se movendo. A fé é para que eu possa emitir Deus. A fé não é para que Deus faça, a fé é para que eu faça. A fé é para que eu ande do mesmo jeito que vejo Jesus andar. E quando Pedro, andando sobre as águas, tira os olhos de Jesus, ele começa o quê? A afundar. Porque a fé não move a mão de Deus. Sem fé, somos nós que afundamos, não é Jesus. Ele permanece no mesmo lugar. E Neemias, algo que fala forte ao meu coração, ele, ao saber das notícias de Jerusalém, ele se assenta e chora. Ele se assenta e chora. Ele se assenta e chora. E sabe que o Senhor falou comigo que antes de eu te levantar, antes de você ir, é preciso ter a capacidade de se assentar e chorar e sentir primeiro as suas fraquezas e sentir primeiro as fraquezas do povo para que essa fraqueza se transforme em algo propulsor, que te alavanque, que te potencialize, que te lance para o teu máximo potencial. Sim, a fraqueza te dá essa capacidade. Ele chorou. Ele chorou porque há 150 anos o povo estava vivendo no meio de lixo. O povo estava vivendo no meio dos entulhos e não teve durante 150 anos um homem sequer lá em Jerusalém que se levantasse para reconstruir os muros. O templo já estava reconstruído, mas os muros não. E os muros falam da identidade daquela nação. Mas quando eu me assento primeiro para chorar o que preciso, quando eu me assento primeiro para depender de Deus, quando eu me assento para primeiro confessar os meus pecados, quando eu me assento para primeiro pedir a graça e a misericórdia de Deus, eu não vou me levantar do mesmo jeito, eu não vou me levantar nas minhas fraquezas, eu não vou mais me levantar nas minhas desculpas, eu não vou mais me levantar nos meus vitimismos, porque eu aprendi a sentar e chorar o que eu preciso, porque quando eu chorar e falar com meu Deus, eu já não levantarei a mesma, eu levantarei com força, eu levantarei com autoridade, eu levantarei com potência, eu levantarei com visão, eu levantarei com propósito. E assim então Deus levantou Neemias para fazer em 52 dias o que ninguém fez em 150 anos. Deus está dizendo, o tempo de aceleração começa quando você primeiro se assenta e chora. Deus te abençoe em nome de Jesus.